Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, aqui onde eu discuto casos clínicos e levo a melhor informação da medicina tradicional chinesa para vocês, para que vocês possam ter segurança no atendimento das emoções, dos desequilíbrios emocionais dos seus pacientes já nas primeiras sessões. Tá? E aqui então nós falamos sobre como ter resultados eficientes, como promover inteligência emocional para que os seus pacientes definitivamente possam melhorar os seus quadros emocionais, os seus quadros de desequilíbrios energéticos e até mesmo os quadros de desequilíbrios físicos. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e toda terça e quinta-feira estou aqui às 8 horas da manhã para nós debatermos sobre diversos casos clínicos de vocês, que vocês mandam por direct, ou no canal da Acupunturista no Telegram, ou dos próprios alunos dos nossos cursos. Então sejam bem-vindos e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Vou fixar aqui então o nosso tema do nosso Café com Acupuntura de hoje e vamos juntos. Café com Acupuntura, discussão de caso clínico. Opa! Comi uma letra aqui. Caso clínico é um caso um pouco complexo com falta de ar. Não quero agora não. Depressão e falta de ar, depressão e edemas. Fixado. Show de bola, sejam todos bem-vindos. A Rafa veio me oferecer café aqui. Eu tô no chá. Aí, olha só, grande Fernandinho. Fernandinho entrando aí. E aí, meu amigo? Show de bola. Tá? Então vamos lá. Vamos discutir esse caso clínico aqui de hoje, né? Vamos ver o que vai dar. Eu até postei uma prévia da língua lá nos meus stories, uma língua bem complicada, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse momento com todo esse processo aí, né? Então vamos lá. A nossa paciente de hoje é uma paciente de 41 anos de idade, tá? Do sexo feminino, né? Sexo feminino, 41 anos de idade. 41 anos de idade. Que vem apresentando, então, todas essas características, né? Falta de ar, edema nos pés e tem um quadro depressivo associado, né? Então, vamos ficar atentos a esses detalhes, né? Para nós utilizarmos a língua como método de comprovação, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, falta de ar, depressão e edema de membros inferiores. Tá? Ela reclama também, né, de intestino ressecado, constipação intestinal, né? Ela, agora, isso aqui é importante porque ela traz alguns detalhes que faz a gente pensar por dois vieses ou dois caminhos, tá? Então ela fala que ela tem um sono muito bom, então vou até anotar aqui para a gente ficar com as informações todas aqui no quadro também, tá? Ela relata que tem um sono bom, tá? Faz atividade física, musculação, então faz musculação. A alimentação é boa. Alimentação boa. Isso é o que ela está falando, tá? Lá depois nós vamos ver se realmente faz sentido. Ela faz suplementação de vitaminas. Suplementa vitaminas, tá? Teve Covid o ano passado, teve sintomas leves, né? Só que devido agora a essas crises de falta de ar, ela foi no médico e o médico pediu uma tomografia. E quando ela fez a tomografia, deu estrias nas bases pulmonares, que é um reflexo da consequência do Covid, né? Então, já tem esse histórico aí do Covid, então essa falta de ar pode estar ligada também a esse resquício, né? É uma síndrome pós-Covid, tá? Mas o mais importante é que mais ou menos há 4 anos ela teve depressão. E ela vem, né, tomando a medicação e tal, só que agora a memória também falha.
Memória falha. Pronto, estamos aqui com o nosso caso clínico e nós agora vamos entender esse processo todo, né? Se faz sentido ou se não faz sentido. Temos que levar em consideração que ela já falou que ela teve Covid, então essa falta de ar, esse edema, né, pode estar interligado. A depressão dela foi antes do Covid, né, já há mais ou menos 4 anos ela vem apresentando sintomas de depressão. Nós temos que ficar em alerta, porque a própria síndrome pós-Covid pode piorar a depressão, ou caso ela já tenha melhorado, pode novamente voltar. Então precisamos ficar alertas a esses detalhes, né? Porque mesmo a síndrome pós-Covid está vindo com várias alterações emocionais, né? Não só físicas, mas também emocionais, tá? No consultório tem aparecido muito queixas de síndrome pós-Covid, seja com dores ou seja com questões emocionais. Por isso que eu venho, né, repetindo várias vezes que o curso de inteligência emocional vai fazer muito sentido a partir desse novo normal que está surgindo agora, tá? Insuficiência cardíaca pós-Covid, né, miocardites, então está aparecendo muitas alterações, sejam físicas, orgânicas ou emocionais no pós-Covid, tá? Quadro de poliqueixas, neuropatias, dores, muita complicação mesmo, né? Sem falar nas síndromes do pânico, síndromes de depressão e crises de ansiedade, que está muito comum também, tá? Precisamos ficar atentos a isso. Então o paciente chegou no seu consultório, eu sempre pergunto, já teve Covid? Como que foi a época do Covid, como foi o pós-Covid, né? Mudou a sua vida depois do Covid ou não? Tá tendo algo que te chama atenção a mais? Sempre questiono isso porque tem essas características e já tem, né, artigos científicos mostrando as síndromes pós-Covid, o quanto elas interferem. Então, eu não posso ser negligente se já tem pesquisas, então nós temos que ficar atentos a isso e usar a acupuntura ao nosso favor, para definitivamente nós conseguirmos associar tudo isso e entregar o melhor resultado para o nosso paciente, tá? Natália, eu mesmo fiquei com crise de pânico e ansiedade generalizada. Tem sido natural isso aí, né, na síndrome pós-Covid, mas nada que nós não possamos melhorar, né, nada que uma dessensibilização não ajude você a passar por essa síndrome pós-Covid também, tá? Então, quem tem interesse no curso de inteligência emocional, fiquem atentos, porque em breve vamos abrir novas vagas. Vai lá no link da bio, faça a sua inscrição na lista de espera, que vai ser incrível ter vocês também junto com essa comunidade que faz tanta diferença na vida das pessoas e nas nossas próprias vidas mesmo, né? Quando nós detemos o conhecimento, nós podemos fazer em nós mesmos. Inclusive hoje farei uma mentoria, né, com a última turma que entrou no curso de inteligência emocional. Algo novo que eu estudei, que eu trouxe, que eu pratiquei em mim, e agora hoje eu repassarei para eles como tratar essas emoções, tá? Então eles têm o conhecimento no começo, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui já o nosso desenho, né? 5 elementos: fogo, terra, metal, água, madeira. Água e madeira. Então, as queixas principais dessa paciente, né? Gosto sempre de trazer as queixas principais aqui para colocar no pentagrama, para isso direcionar o nosso tratamento. Por quê? Porque quando nós entendemos da fisiologia energética e trazemos para os 5 elementos, fica mais fácil para nós compreendermos o nosso paciente nos seus desequilíbrios energéticos, nas suas falhas da fisiologia energética. Então, por isso que eu sempre desenho e eu busco fazer isso sempre. Por quê? Porque o nosso pentagrama, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, uma queixa pode interferir em outras, ou até mesmo uma forma pode atingir ou ativar outras formas, né? Então, precisamos estar atentos a isso. Por isso que eu ainda prefiro, mesmo depois de mais de 10 anos de acupuntura, trazer aqui no pentagrama, porque isso facilita a minha compreensão visual do caso, tá? Então, o paciente que apresenta falta de ar é um desequilíbrio do metal. Apresenta depressão, um desequilíbrio do metal. Edema é algo que inibe a circulação e vai fazendo um acúmulo. Então o edema aqui, ele pode ser da água
ou ele pode ser da terra. E nós precisamos diferenciar aqui esses dois tipos de edema, né? Por exemplo, um paciente que tem edema de membros inferiores, né? Nós temos que avaliar esse edema como que é e como que é o padrão desse edema para a gente chegar no desequilíbrio, se ele é da água ou se ele é da terra. Mas qual vai ser definitivamente a diferença dos dois? Então, o edema da água, ele é um edema de líquido, né? Você aperta ali o pé onde está edemaciado, você sente como se fosse um balãozinho de água. Você sente que tem líquidos lá dentro, tá? Geralmente você usa um ponto de acupuntura ali nessa região, quando você tira, sai algumas gotinhas de água mesmo. Por quê? Porque é um edema líquido, é um edema aquoso, que é um desequilíbrio da água, que não está tendo energia para fazer o retorno desses líquidos, e eles acabam se acumulando ali no pé, tá? O segundo fator é o edema da terra. O edema da terra, ele já é um edema mais substancial, mais denso. Então, a terra, ele começa a acumular umidade, mucosidade e fleuma, transformando isso, então, né, a ponto de ficar mais denso. Então, você pressiona ali, ele faz aquele sinal de cacife, tá? Então, nós temos que entender isso porque, definitivamente, a diferença no tratamento, ela é importante, porque um edema aquoso da água, ele é um edema mais líquido, ele é mais fácil de ser drenado. Você vai utilizar mais pontos de rins e de bexiga. Agora, quando você tem um edema mais denso da terra, aí você tem que diluir essa energia, diluir essa mucosidade, esse fleuma, para que definitivamente você possa eliminá-lo, tá? Não adianta nada eu pegar e jogar um cimento aqui e tentar rapar com rodo, eu vou ter que fazer muito mais força. Mas se eu jogo água nesse cimento ainda que não está duro, e ele vai amolecendo, vai ficar muito mais fácil de eu fazer a limpeza dessa região. Por quê? Porque eu estou diluindo esse peso, diluindo essa matéria que já está mais substancializada. Percebem a diferença? Tá? Então, fazer a avaliação, entender a fisiologia energética vai te direcionar ao tratamento. Tá? Então, nesse edema mais denso, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar pontos que diluem energia. Então vamos usar BP6, BP9, estômago 40 para eliminar esse edema. Certo? Pegaram a diferença aí? Importante isso, hein? Então o edema, ele pode ser da água ou da terra. Aqui nós não temos informações de como é esse edema. Se ele é mais aquoso, se ele é mais denso, se ele é mais da água ou se ele é mais da terra. Então vou deixar ele aqui nos dois. Por quê? Porque tanto um pode se tornar o outro. Então um caso mais agudo, geralmente, ele é da água. Quando ele vai cronificando, ele pode se tornar da terra. E às vezes, para você tratar, você vai ter que agudizar ele para ele ser eliminado. Olha só que interessante, hein? Tá? Então pega esses detalhes aí que faz a diferença. Essa paciente também relata constipação intestinal do elemento metal. Tá? E agora entra naquelas questões que ela fala aqui. Ela faz musculação, ela faz uma atividade física, ela tem um sono bom, ela alimenta bem, ela suplementa vitaminas. Então, isso é o que a paciente nos fala, nos traz. Não que eu esteja duvidando dela, mas será que ela faz da melhor forma possível para ela? Por quê? Porque a vitamina que eu preciso não é a vitamina que você precisa. Então, às vezes, muitos pacientes, eles chegam e fazem suplementações de vitaminas de farmácia. Eu comprei ali uma vitaminazinha D, uma vitamina C, um complexo B e estou tomando. Mas, às vezes, não é o que ela precisa. Tá? Às vezes, ela não foi num profissional que fez a dosagem certa para aquilo que ela precisa. Então, nós precisamos entender isso, né? E também compreender o que é uma boa alimentação para ela. O que é uma boa alimentação para você? Uma boa alimentação para mim, eu como muitas frutas, verduras, como alimentos naturais, beleza. Mas será que a sua necessidade é por esses alimentos? É por esses alimentos? Se você tem uma síndrome de frio, você vai comer muitos frutas de características frias, muitos legumes, folhas de características frias? Isso pode interferir, inclusive, na sua característica energética. Então, aqui eu só estou deixando para vocês um questionamento. Não sei
tá? Não perguntei isso para a paciente, porque a paciente não é minha, mas é algo que eu pensaria em ver caso ela tenha alguma alteração importante da terra lá na língua, tá? Ou então entender também de quanto tempo que ela mudou essa alimentação e ela está fazendo isso. Ah, faz muito tempo? Beleza, então não teria que estar interferindo nos desequilíbrios energéticos. Mas, não, isso aqui eu comecei a fazer tem 2 semanas. Opa, então não deu tempo ainda do organismo metabolizar toda essa transformação, toda essa nova forma que ela está tratando. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, ela também relata que a memória está ruim, não está tão boa. E a memória, então, ela vem lá do elemento terra, que dá a concentração e a conversão da memória. Mas também nós temos que entender que o sono é o sono que promove, durante ali o processo de sono profundo, a limpeza energética e emocional e também a consolidação da concentração, dos estudos e da memória. Tá? Olha só o que eu vou falar aqui para vocês. Existem pesquisas que mostram que quando um paciente ele sofre um estresse traumático e ele tem uma boa qualidade do sono, o sono faz essa limpeza dessa parte emocional do trauma e consolida emoções boas. Então o sono é extremamente importante para nossas características de limpezas emocionais, traumáticas que nós vivenciamos durante o dia. E já existem pesquisas que mostram que quando o paciente sofre um trauma e ele é liberado para dormir e ele consegue ter uma boa qualidade de sono, esse estresse o estresse pós-traumático desse trauma que ele vivenciou, mas que ele teve uma boa qualidade de sono logo em seguida, consegue fazer essa limpeza, consegue limpar e ele consegue viver melhor no futuro. Tá? Então olha só a importância de uma boa qualidade de sono. Por quê? Porque se você não tem uma boa qualidade de sono, esse trauma se torna um estresse pós-traumático muito importante. Por quê? Porque fica relacionado ali na sua mente, no seu inconsciente ou até mesmo no seu consciente, em estruturas que coordenam as emoções, ficam enraizadas ali as memórias emocionais desse trauma. Tá? Então olha só a importância da qualidade do sono. Essa paciente fala que ela tem um sono bom. Um sono bom. Só que será que sempre foi assim? Por quê? Porque ela já tem essa memória aqui em falha. E se a memória está em falha, não tem uma boa qualidade do sono. Mas o que pode atrapalhar isso? Até uma alimentação pode atrapalhar isso aqui. Um excesso de energia do fogo pode atrapalhar o sono. Tá? Comer em horários desregulados. Então, por exemplo, alimentar-se muito à noite, então nós temos um ciclo yin e yang, durante o dia acordamos aqui, o sol nascendo, 6 horas da manhã, começa a energia yang do nosso corpo para dar movimento, para dar atividade, para dar todo o que nós precisamos fazer durante o dia. E à noite, a partir das 6 horas da tarde, começa então a energia yin vir com mais força, trazer o repouso, o descanso. Agora, se você come muito à noite, e ali depois das 7, 8 horas da noite, o seu organismo não vai ter tempo de metabolizar todos esses alimentos. Então, quando você deitar para dormir, em vez do seu organismo estar em repouso, estar metabolizando a energia e as emoções durante a noite, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a metabolização desses alimentos que você alimentou. Então vai ter que trazer energia yang para fazer essa metabolização. E quando traz essa energia yang, não vai ter, então, o descanso, o sono profundo para que você possa metabolizar as emoções, as energias durante o dia. Então, você vai ficar com excesso de energia yang que não vai deixar trazer o repouso, o descanso para a mente e para o corpo no seu organismo. Certo? Faz sentido isso para vocês? Olha a importância de tudo isso, hein? Olha a importância de tudo isso. Então aqui, basicamente, nós podemos pensar que o maior desequilíbrio desse paciente é do elemento metal. Falta de ar, depressão, constipação intestinal, que está interferindo na terra e na água, gerando edema e essa memória fraca.
Isso é a fisiologia energética básica pela sintomatologia, pela história que o paciente nos apresentou. Mas eu gosto sempre de comparar isso com o quê? Com a língua. Vamos avaliar a língua dessa paciente? Vamos ver, vamos confirmar. Aqui, essa é a língua do nosso paciente. Essa é a língua do nosso paciente. Vamos fazer aquela avaliação? Vamos fazer aquela avaliação? Avaliação básica. Olha só, tem saburra essa língua? Essa língua tem saburra? Vocês conseguem ver saburra nessa língua? Me ajudem aí nessa avaliação. Tem saburra? Praticamente ausente de saburra. Ela tem um cantinho ali no triplo aquecedor médio, né? No triplo aquecedor médio, uma pequena quantidade de saburra, né? Não dá nem para definir direito a cor, mas aparenta estar para amarelada. Então a língua basicamente sem saburra, com um pouco de saburra no triplo aquecedor médio de cor amarela. Certo? Então essa é a saburra desse paciente. Praticamente está ausente. Segundo, qual a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Essa língua é uma língua mais arroxeada, mais vermelha ou mais pálida? Ou mais pálida? É uma língua que nós precisamos entender também que nós estamos avaliando uma foto. Então pode dar alguns contrastes, né? Então, por exemplo, é uma língua que nós avaliamos ela com a característica muito vermelha, né? Uma coloração muito vermelha. Mas se você parar para pensar, logo abaixo ali de onde está a saburra ou atrás da saburra, aparenta estar pontos, né? Regiões arroxeadas. Vocês conseguem visualizar essas regiões arroxeadas? Mas que isso pode ser sombra. Como ela está um pouco difusa, tá? Aparentemente não é sombra, tá? Então é uma língua vermelha em geral, com algumas regiões arroxeadas, principalmente no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior. Certo? Olha só que interessante, né? Mas a maior quantidade de cor nessa língua é a língua vermelha, realmente, tá? Agora nós precisamos avaliar o quê? A forma dessa língua. Olha a forma dessa língua, pessoal. Como que está a forma dessa língua? Forma totalmente com alterações. Totalmente com alterações. Conseguem perceber aí muitas fissuras, demasiado, né? Volumoso nas laterais, inclusive na ponta, lá no triplo aquecedor inferior também tem um edema importante, né? Então olha só a quantidade de fissuras. Principalmente, né, aqui no triplo aquecedor médio, triplo aquecedor superior, nas laterais, né? Inclusive nas laterais nós temos uma quantidade bem importante de fissuras, né? E também nós temos um edema importante aí. Edema importante, basicamente generalizado, né? Parece que tem um abaulamento aqui no triplo aquecedor superior, mas a ponta já faz um volume, as laterais, o triplo aquecedor médio e inferior tem toda uma alteração de forma, né? Que está presente aí. Né? Então olha só a quantidade de alterações de forma tem essa língua. E por fim nós vamos avaliar o que? A umidade. Essa língua tem umidade ou ela está seca? Ela tem salivação? Ela tem líquidos orgânicos se acumulando nela?
Olha, se vocês conseguirem observar aí a ponta dessa língua, a quantidade de brilho que tem, a quantidade de brilho que tem nas laterais, principalmente nessas fissuras, conseguem perceber a quantidade de líquidos que tem aí? Então, definitivamente, é uma língua muito úmida. Tem uma umidade muito importante. Né? Olha só. Vamos fazer um questionamento aqui, mas vamos fazer um questionamento racional, tá? Sem buscar julgamentos, mas um questionamento para que nós possamos compreender melhor essa paciente. Tá? Olha só, essa é uma paciente que ela relata ter uma boa alimentação, que ela relata dormir bem, que ela relata ter uma boa prática de atividade física, inclusive com musculação. A língua dessa paciente, ela é condizente com essas afirmações dela? Não estou afirmando que ela não faça a musculação, que ela não faça atividade física, que ela não tenha um sono bom ou que ela não tenha uma boa alimentação. Mas será que o que ela está fazendo é o mais indicado para ela? Será que a alimentação que ela se diz ser boa, será que realmente é boa? Será que a suplementação de vitaminas que ela faz é a suplementação que realmente o corpo dela está precisando? Olha a quantidade de alteração de forma que nós temos nessa língua. Agora nós precisamos, fazer esse questionamento, mas nós precisamos também compreender o lado do nosso paciente. Precisamos saber se realmente essa paciente faz essa suplementação, faz atividade física, tem uma qualidade de sono bom, ou se ela tem uma alimentação boa, se isso é de longa data, se tem 4, 5, 10 anos que ela faz isso, ou se foi agora, tem 2 semanas. Porque se tem 2 semanas, ela pode estar fazendo o correto para ela. Mas, às vezes, esses desequilíbrios que vinha não chegou em equilíbrio ainda na língua para ter uma alteração importante na língua. Percebem a diferença? Então, tudo que nós podemos pensar a respeito de como está a fisiologia do nosso paciente, nós devemos fazer. Mas nós devemos fazer de uma maneira controlada, sem julgamento do nosso paciente. Porque às vezes essa paciente sim está tentando fazer o melhor que ela acha que é para ela. Mas nós também temos que direcioná-la para mostrar para ela que às vezes o que ela acha que é melhor para ela não é definitivamente o que é melhor para ela. Às vezes ela vai ter que fazer exames para fazer o levantamento de quais hormônios, quais vitaminas, quais suplementações que ela definitivamente precisa. Percebe a diferença? O quanto isso é importante e o quanto isso nos traz uma responsabilidade sobre o nosso paciente para buscar o melhor resultado? Porque é uma característica simples, mas é uma característica simples que, se você deixa passar, o paciente pode achar que ele está fazendo certo e às vezes não está. E aí fica a língua sempre em desequilíbrio, você tentando corrigir isso com a acupuntura, só que não tem uma efetividade no tratamento final. E a nossa responsabilidade é com o nosso paciente. A nossa responsabilidade é entregar o melhor resultado para o nosso paciente. Se nós deixamos passar um detalhe desse, vai acabar que definitivamente a paciente não vai ter o melhor resultado e ela vai achar que a acupuntura não funciona ou achar que nós não somos um bom profissional. Por quê? Porque nós deixamos para trás um detalhe importante de correlacionamento da avaliação com o padrão de desequilíbrio na língua. Faz sentido isso para vocês? Gosto muito de trazer, tá? Dani, aqui para mim parece que tá normal. Então, gosto muito de trazer aqui para vocês essas questões, tá? Para que vocês possam entender e compreender detalhes da avaliação que vai fazer uma diferença muito grande no tratamento. Por isso que eu entro aqui toda terça, toda quinta-feira para discutir um caso clínico com vocês. Porque por mais que o caso pareça simples, vai ter algo que possa acrescentar. Algo que vocês trazem aqui nos comentários que falam, nossa, isso aqui vai fazer a diferença. Show?
E a Natália pergunta aqui, quanto tempo o organismo demora para entrar em equilíbrio com a nova rotina? Natália, isso vai depender de cada organismo. Então, por exemplo, tem quanto tempo que o seu organismo vinha desequilibrando? Que você comia mal, que você dormia mal, que você não praticava atividade física? Era 5 anos? Eram 10 anos? São 20 anos? São 50 anos que você vem tendo um desequilíbrio? Você vai reequilibrar agora. Então vai demorar muito mais tempo para você reequilibrar, tá? E vai depender de como o seu organismo responde. Qual é o nível de toxicidade energética e emocional que o seu paciente tem para que ele possa definitivamente se limpar e ter uma alteração na língua. Então, cada paciente vai ter um tempo de resposta diferente. Por isso que eu falo que mudanças na rotina, mudanças alimentares, mudança de padrões de sono, mudança de regular o seu ciclo circadiano, segundo a teoria da medicina chinesa, praticar atividade física é para ontem. Ontem era o melhor dia de ter começado. O segundo melhor dia é hoje. Então, quanto antes começar, melhor. Faz sentido? Respondido aí, Natália? Respondido? Tá? Então agora, já que nós fizemos a avaliação da língua, vamos trazer então os principais desequilíbrios. Então, se ela está sem saburra, ela tem uma deficiência de Qi do estômago. Se ela tem um pouco de saburra amarelada no triplo aquecedor médio, tem calor ali no estômago. Se ela está vermelha, ela também tem calor geral. Calor geral. Se essa paciente tem um arroxeado no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior, ela tem também uma estagnação de Xue, de sangue. Aonde? Às vezes ali no estômago, nos rins. É onde ela apresenta esse arroxeado aí mais importante. Se essa paciente tem fissuras no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor superior, ela tem uma estagnação de Qi, do baço, às vezes do pulmão, às vezes pode chegar até o coração. Ah, mas o que é uma estagnação de energia que pode chegar no coração? Olha, pode ser uma calcificação das artérias, pode ser uma arteriosclerose, ou pode ser um triglicérides alto, um colesterol alto, um perfil lipídico desregulado, pode ser uma diabetes que está chegando muito açúcar e passando ali pelo coração. Tá? Então são vários fatores que podem interferir. Tá? Não temos como avaliar uma língua e através só da avaliação da língua falar, nossa, essa paciente tem essa patologia. Não, nós vamos ter que correlacionar isso com a história da paciente e também com os sintomas, tá? Se tem edema, tem uma estagnação de Qi, tá? E aqui nas fissuras é uma deficiência. Eu já fui para a estagnação. Deficiência de energia em Qi, certo? E agora uma parte muito importante que é uma deficiência da energia Yang. A deficiência da energia Yang. A deficiência da energia Yang, então, não coloca os líquidos para circular. Se os líquidos não circulam, eles começam a acumular na língua. E essa língua, nós percebemos que ela tem uma quantidade importante de umidade. Olha, você vê na ponta, nas laterais, aí, nas fissuras, parece ter um pocinho de água. Então aqui nós temos uma deficiência de energia Yang do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular e eles acabam acumulando ali na língua. Percebe? Olha, pessoal, essa é uma paciente que falou que tem um bom sono, tá? Uma boa qualidade de sono, mas aqui nós vamos ter que entender se essa boa que ela fala é uma qualidade ou quantidade. Às vezes o paciente dorme uma quantidade boa de sono, mas ele não tem um descanso. Tá? Ela falou que ela faz musculação, faz atividade física, tem uma boa alimentação e suplementa vitaminas. Mas olha a quantidade de desequilíbrios que tem essa língua. Percebem a quantidade de desequilíbrios que tem essa língua? Então, definitivamente, nós não conseguimos tratar todos esses desequilíbrios em uma única sessão. Impossível nós conseguirmos tratar todos esses desequilíbrios dessa paciente em uma única sessão. Então nós precisamos selecionar os maiores desequilíbrios.
Quais são os maiores desequilíbrios que vocês conseguem perceber nessa língua? Se essa paciente coloca essa língua para fora hoje, no seu consultório, agora, nesse momento, qual que seriam os maiores desequilíbrios que vocês veem nessa língua? Me fala aí. Quais são os maiores desequilíbrios? O que mais chama atenção nesse primeiro momento? O que vocês acham? Quais são os principais desequilíbrios? Show! Perfeito! Essa alteração de forma, né? Essas fissuras chama muita atenção. A língua vermelha e essa deficiência de energia e anti do pulmão, essa umidade. Tá? Paciente jovem, 41 anos de idade. 41 anos de idade. Olha só que isso aqui é muito importante, tá? Muito importante, que eu vou até trazer aqui para voltar aqui para mim, tá? Pra gente explicar alguns fatores. Olha só, pessoal. Essa é uma paciente que os principais desequilíbrios dela, ela tem todos esses desequilíbrios, mas os principais desequilíbrios delas são as deficiências de energia em ti, do baço, né? Com a língua bem vermelha, já trazendo um arroxeado e essa umidade. Agora me responde uma coisa. Com sinceridade. Uma paciente que tem a língua extremamente vermelha, que apresenta uma quantidade de calor importante como ela apresenta, para ela ter uma língua mais seca ou mais úmida? Seca. E se ela apresenta umidade, mediante a todo esse calor, se ela apresenta líquidos orgânicos se acumulando na língua, mesmo com todo esse calor que a língua apresenta, não é de colocar um ponto de interrogação aqui na nossa mente, para entender isso. Olha, essa quantidade de calor, como que isso gera, né, essa quantidade enorme de líquidos orgânicos. Se essa deficiência de energia indo baço causa todo esse processo, né, de acúmulo de densidade, de umidade, de mucosidade, de fleuma, e o calor não está conseguindo colocar isso para circular, e não está conseguindo ainda secar esses líquidos orgânicos, percebem essa importância? Então, definitivamente nós temos que entender que esse calor do fogo não está conseguindo, né, competir com essa deficiência de energia Yang-Qi do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Tá? Isso gera uma deficiência do baço e consome também energia ancestral. Então, possivelmente, essa deficiência de energia Yang-Qi aqui, ó, está comprometendo todo um processo do baço por conta das fissuras e também da água, tá? E isso, então, favorece com que o organismo começa a acumular umidade, mucosidade e fleuma. Umidade, mucosidade e fleuma. E aí, então, o organismo precisa definitivamente tentar gerar mais calor. Para quê? Para tentar diluir essa umidade, mucosidade e fleuma. Só que ele não consegue, então gera mais desequilíbrio com excesso de calor e, consequentemente, maior deficiência de energia Yang-Qi do pulmão. Certo? Não sei se ela é fumante, tá? Nós não temos essa informação. Nesse caso clínico chegou, mas pode ser que sim. Por conta de uma deficiência tão grande dessa, né?
desse pulmão. Se fosse uma paciente mais idosa, né, com mais idade, eu poderia inclusive pensar que ela, se ela não fosse fumante, uma paciente que cozinhou em fogão a lenha, que teve contato com fumaça o tempo inteiro. Tá? Olha só a quantidade de informações que nós podemos buscar com a nossa paciente. Tá? Então, essa deficiência de energia Yanti, o que ela vai gerar? O que ela é capaz de gerar? Ela é capaz de gerar falta de ar? Ela é capaz de gerar falta de ar? E a falta de ar ainda compromete mais a deficiência de energia Yanti do pulmão? Percebe o ciclo vicioso aqui? Oh. Ciclo vicioso? Se tem deficiência de energia Yang, ela vai ter energia para ter alegria de viver? Depressão. Se não tem energia Yang para fazer os líquidos circular, esses líquidos vão se acumular na língua? Vai. Foi por lá que nós fizemos o diagnóstico. Tá? Foi por lá que nós fizemos o diagnóstico. Mas essa deficiência de energia Yang também não vai colocar os líquidos orgânicos para circular e eles vão acumular em edema. Edema onde? Nos pés. E esse edema pode se cronificar se tornando um edema mais denso? Pode. Aí essa paciente com falta de ar, teve Covid o ano passado, vai no médico, faz uma tomografia e tem estrias nas bases dos pulmões, que é uma sequela do Covid. Ou seja, a deficiência de energia Yanti dela já piorou ainda mais o pulmão, piorou ainda mais a falta de ar. Falta de ar. Percebem? O quanto isso é interessante? O quanto isso é interessante? O quanto faz sentido? Por quê? Porque a deficiência de energia Yanti dela, como ela não respira bem, não tem uma boa mobilidade do diafragma, ela não consegue comprimir as vísceras abdominais, e isso começa, então, a não gerar um movimento de peristaltismo do intestino. Essa paciente relata o quê? Constipação intestinal. Por quê? Porque tem muito calor também, que resseca os líquidos orgânicos lá do intestino. E não tem energia Yang para fazer circular, para fazer movimentar, para ter a evacuação. Certo? E olha só o quanto isso é importante, porque nós temos um caso aqui com todas essas características, mas a dona Eni traz aqui pra gente que ela trata uma pessoa que tem uma língua muito semelhante a essa e tem pedras na vesícula. Por que essa pessoa tem pedras nas vesículas? Na vesícula? Nas vesículas não, né? Na vesícula. Por que uma pessoa com uma língua muito parecida com essa pode ter pedras na vesícula? Porque justamente ela tem fissura nas laterais, ela tem edema nas laterais. Se tem fissura, tem deficiência de Yin, alteração de forma. Se tem edema, tem estagnação de energia. Se tem estagnação de energia no fígado e na vesícula, vai ter acúmulo de densidade, umidade, mucosidade e fleuma. Isso ainda faz com que ela tenha um processo de alteração de forma, formação de cálculos na vesícula biliar. Percebe? Ah, professor, então essa paciente tem predisposição a isso? Se manter esse padrão de desequilíbrio por muito tempo, pode ser que tenha. Vai depender de como o organismo dela reage a esses desequilíbrios energéticos. Aí, ó, a Cláudia falando, ó, fora que respirar é a base para fazer o EIT, energia de proteção, perfeito. Olha, 3 energias essenciais: energia da alimentação, energia da respiração, né, que eu trago ela junto com a atividade física ativa a energia Yang, ativa a melhora da respiração, e a energia ancestral, que é cuidar da base, cuidar da qualidade da sua energia ancestral, daquilo que não vai desregular a sua energia ancestral, é regular o ciclo circadiano, para que você possa ter energia Yang durante o dia, energia Yin durante a noite, para que você possa ter produção de cortisol, de adrenalina, de serotonina nos horários certos, de melatonina nos horários certos. Percebe a importância disso tudo? Então, definitivamente nós temos agora um padrão de buscar um equilíbrio para essa paciente. E é um padrão que não vai ser da noite para o dia, mas que nós podemos buscar.
Olha só, se nós chegamos que o principal desequilíbrio dessa paciente é a deficiência de energia yang, qual vaso maravilhoso seria o primário para tratar essa paciente? Vaso maravilhoso. Olha só, P7 com R6. Ah, professor, mas ela também tem uma estagnação de energia, a memória já está falha. Posso vir aqui e associar com BP4 com CS6. Posso usar os dois vasos? Pode. Posso associar BP6 com BP9 para diluir a energia? Posso. Posso usar P9 para melhorar a respiração? Posso. Posso fazer uma liberação diafragmática? Posso. Aliás, devo. Por quê? Porque a respiração dessa paciente é ruim. A respiração dessa paciente é ruim. Possivelmente ela tem um encurtamento diafragmático, né? Uma baixa mobilidade do diafragma. Então fazer a liberação do diafragma vai auxiliar ela a respirar melhor, a ter uma melhor mobilidade do diafragma para que possa comprimir as vísceras abdominais, melhorando o peristaltismo, melhorando a constipação intestinal, melhorando a captação da energia yang para colocar essa energia para circular, para que essa umidade não acumule na língua, não acumule nos edemas nos pés. Show? Percebem a quantidade de coisa que você pode fazer aqui? Que você pode utilizar para melhorar essa paciente? E definitivamente ficar de olho nas questões que ela fala que ela mudou. Na alimentação, no sono e na atividade física. Saber quanto tempo tem que ela faz isso, se tem muito tempo, se ela está fazendo da forma correta. Tá? Trazer oxigênio para oxigenar melhor as células, né? Isso, inclusive, faz uma prevenção de alterações ali na telomerase, no DNA, para que isso evita um câncer futuro, né? Nutrir as nossas células, oxigenar as nossas células, dar energia yin, energia yang e energia jin chi de qualidade para as nossas células, previne inclusive o câncer. Previne inclusive o câncer. Nosso corpo é uma máquina e nós precisamos estar o tempo inteiro cuidando dela da melhor forma possível. Faz sentido isso para vocês? Foi um caso bem reflexivo, né? Um caso de muitas questões que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Cuidar de nós também. Cuidar de nós também. Entender, né, cada um de nós. Quando nós cuidamos de nós mesmos, fica muito mais fácil de nós cuidarmos do nosso paciente. Fica muito mais fácil de nós cuidarmos do nosso paciente. Certo? Então, faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, quero convidá-los, né, para toda terça e quinta-feira estar aqui com vocês nas nossas discussões de casos clínicos nesse programa chamado Café com Acupuntura. Entrem lá no canal do Acupunturista no Telegram, tá? Lá eu vou colocar a foto do quadro para vocês. Coloco o link para vocês assistirem no YouTube, ou no Instagram, onde vocês preferirem. Vai ficar salvo esse caso clínico lá para vocês. E também teremos, né, todo esse processo, toda essa base aí, para que em breve, né, nós possamos aí abrir uma nova turma para o curso de Inteligência Emocional. Por quê? Porque se nós entendemos tudo isso aqui, fica fácil de nós tratarmos através da inteligência emocional. Porque quando nós utilizamos uma dessensibilização do elemento metal num paciente que tem uma deficiência de energia Yang-Chi, esse protocolo vai auxiliar o reequilíbrio dessa energia e também vai tratar a emoção, trazendo um autoconhecimento, porque essa deficiência de energia Yang-Chi pode ter vindo por conta de um trauma emocional ou de uma alteração emocional que gerou ali essa deficiência de energia Yang-Chi que chegou numa patologia, que é a depressão. Show? Então, entrem no canal do Acupunturista, tá? Se inscreva na lista de espera do curso que em breve teremos novas vagas. Se preparem porque vem coisa boa por aí. Para todos os alunos do curso de Inteligência Emocional, hoje nós temos um encontro que eu vou falar sobre
métodos de potencializar a inteligência emocional nos seus pacientes. Então, aguardo todos vocês. O e-mail com o link da aula vai para o e-mail de vocês e também vai o link da aula lá no grupo exclusivo dos alunos do curso de inteligência emocional. Aguardo vocês às 7 horas da noite. Beleza? Show de bola? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus colegas, vai ficar salvo, vai lá, marque um colega, porque é de extrema importância nós aumentarmos essa comunidade para trazer mais pessoas para debatermos, e quanto mais pessoas chegam para nós para nós debatermos, isso aumenta ainda o nível e aumenta ainda mais o comprometimento de levar um conteúdo maior para vocês. Beleza? Então, tendo todos um excelente dia, um excelente início de semana. Nos vemos hoje à noite às 19 horas e na quinta-feira às 8 horas da manhã. Toda terça, toda quinta-feira, programa Café com Acupuntura. Convide seus colegas e venha conosco. Vai ser incrível ter cada um de vocês. Tá? Eu agradeço muito quem aí pôde assistir, quem vai assistir depois no gravado, mas é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo, tá? Um grande abraço e excelente dia a todos vocês. Tchau, tchau.